Nós vamos ter aí alguns assuntos em relação às cargas verticais, cargas horizontais, né? Vou falar alguma coisa a respeito. As solicitações, elas vão ocorrer a priori nos trilhos. Trilhos é a camada de rolamento do pavimento ferroviário. Então, nós temos aí forças, né, dinâmicas e estáticas. A gente considera, para fins de cálculo, simplificação de cálculo, cargas estáticas. Então, como se o veículo estivesse parado, né? E existem teorias mais complexas que vão fazer as considerações mais adequadas dos carregamentos dinâmicos, com vibração, etc. Só que é uma ordem de complexidade um pouco maior. Para o nosso nível de graduação não convém, né? É bom só saber que existe isso aí, nível de mestrado, doutorado, que isso é mais analisado. E aí a gente pega, então, essas cargas estáticas e majora por um coeficiente. Esse coeficiente, ele gira em torno de 1,2 a 1,4, vou falar um pouco disso mais à frente, tá? E para fazer a aproximação da carga dinâmica, porque quase sempre a carga dinâmica ela vai ser maior do que a estática. Então, a gente majora essa carga estática, certo? Do que tange os esforços transversais, nós temos choques laterais. O veículo ferroviário, mesmo em tangente, ele vai indo sobre os dois trilhos, mas ele vai ter um movimento de balanço. Esse movimento de balanço gera choques laterais. Então, constantemente, a flange da roda, o friso da roda, está batendo na lateral do boleto do trilho. Então, nós temos esse movimento normal das ferrovias. Então, eu tenho forças laterais. Para você ter uma ideia, a norma brasileira, quando eu faço o dimensionamento de ponte, tem uma norma lá de trem tipo, a gente deve considerar como força lateral para dimensionamento de ponte 20% da carga vertical. Então, 20% da carga vertical, a gente simplesmente joga como carga lateral, uma consideração empírica, para fazer dimensionamento de pontes ferroviárias, entre outras considerações. Eu tenho também forças laterais em função das curvas, que eu tenho a ação da força centrífuga, eu vou falar mais à frente disso. Tá? E horizontais longitudinais, que são movimentações térmicas. Dias quentes o trilho vai expandir, dias frios o trilho vai contrair. Do ponto de vista construtivo e de manutenção, também existem implicações. Tá? E da tração e da frenagem. Quando o veículo está frenando, eu vou ter uma componente para frente. Quando ele está acelerando, eu vou ter uma componente para trás. Tanto é que derrapa sobre os trilhos. Né? Então, eu tenho um esforço longitudinal, a gente fala que é horizontal. Tá? Esses são os principais esforços. Nós vamos falar das verticais. Choques laterais, nós vamos apenas considerar uma parcela. Centrífuga, eu vou falar. Tá? Horizontais, longitudinais, eu vou falar das movimentações térmicas. Trator e frenagem, a gente faz apenas consideração de uma parcela, tá? Da ordem aí de 10 a 15% da força vertical. Ok? Bem, movimentos do veículo ferroviário, né? Existe um movimento de galope, que é em virtude das irregularidades da via. Então, você tem um movimento vertical, que ele fica como se fosse um cavalo, né? Por isso que tem esse nome de galope. Ora ele sobrecarrega à frente, ora atrás. Trepidação também de irregularidades, né, que ocasiona sobrecarga em eixos. E o movimento de balanço, ou rolls, em virtude das irregularidades da via também, sobrecarregando ora rodas de um lado, ora do outro. Então, todos esses esforços, eu tenho um videozinho aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Vocês estão conseguindo ver? Então, existe um vagão, né? Estão vendo, né? Então, eu tenho esses movimentos. Olha lá, ele está balançando. Ora sobrecarrega um lado, ora sobrecarrega o outro.
Eu posso ter uma combinação desses esforços, a via desnivelada. Olha lá. Eu vou somar rolls com galope, vários tipos de esforços. Conseguiram ver o vídeo? Vocês estão muito calados aí. Sim, professor. Conseguimos sim, professor. Bom, nos cálculos ferroviários, o que a gente usa a priori? A gente usa tipo os usuários de superestrutura. A ferrovia por si só já tem várias complicações. Não tentem complicar. A gente vai considerar uma via sempre nova, né, com os carregamentos mais confortáveis possíveis. Só que na prática não é assim. Por isso que nós temos sempre aquela máxima: majora esforços e minora resistências, né? E seguindo essa linha máxima, a gente consegue dimensionar. Então, a gente não considera supersolicitações, apesar que elas existem. Pode ter um choque de engate, uma supersolicitação. Tá? Os materiais eu considero dentro daquelas resistências convencionais. Né? A ordem de grandeza das tensões é sempre conhecer da literatura a ordem de grandeza daquilo que a gente espera. Por exemplo, tensão de contato roda-trilho, da ordem aí de 400 MPa. Tensão sobre o dormente, normal, estou falando de tensões normais, tá? De cima para baixo. Da ordem de 6 MPa, alguns dormentes 3 MPa. Tensão sobre o lastro, 200 a 400 kPa. Tensão no topo do sublastro, 100, 200 kPa. No subleito, 100, 50 kPa. Então, se você faz o cálculo e acha uma tensão muito fora dessa ordem de grandeza, quer dizer que você pode ter cometido algum equívoco. Tá? Então, por isso que é importante conhecer mais ou menos o resultado das coisas antes de calcular. E eu também digo, antes de ir para o laboratório. Né? Se você está fazendo um ensaio de abrasão losante, por exemplo, no laço, sabe que aquilo vai dar uma dada porcentagem, aí dá lá 70%. Tem algo errado. Alguma coisa está errada. Bem, então vamos lá. Esforço oriundos da variação térmica. Tá aí duas fotos clássicas. Essas fotos vocês vão achar na internet. Principalmente essa aí da direita. Essa da direita era aqui no Brasil. Né? Basicamente, o que ocorre é flambagem. Igual a gente tem o cálculo de flambagem em pilar, né? A gente faz calcular pilar esbelto, né? Medianamente esbelto e assim por diante. A gente tem também a flambagem em trilhos. E essa flambagem em trilhos, ela vai acontecer em função da variação térmica. Olha para essas fotos. Vocês não conseguem ver o fim dos trilhos. Tanto para um lado, tanto para o outro. Então, a gente considera os trilhos como uma viga infinita. Quando eu tenho uma incidência solar, né, um aumento da temperatura nos trilhos, essa temperatura nos trilhos, ela é quase sempre maior do que do clima assim, no entorno. Né? Por exemplo, você está com 40 graus no entorno, lá no trilho vai estar com 60, né? Porque é metal. Então ele tem ele acumula mais calor. E a mesma coisa frio também. Então eu tenho esses trilhos a todo tempo, dilatando e contraindo. Aí você imagina algo infinito desse, né, se dilatando como um todo, ou se contraindo como um todo. Essas forças, elas vão se acumulando. É uma somatória de esforço por metro. Tanto é que nos cálculos tradicionais tem até uma integral que a gente faz, né, soma todos os esforços por metro. Mas nada muito complexo. E o que acontece? Pode ter que eu tenha essa situação. Aqui, pessoal, não tem jeito. Eu tenho que cortar o trilho e tenho que instalar um segmento novo. Tem que regularizar a via. Eu tenho um vídeo aqui também, deixa eu ver se eu acho. Já está aqui a pasta de vídeos aberta. Esse vídeo aqui, ó. Olha isso. Estou com uma escavadeira hidráulica aí, tentando chegar ao avião um pouco. Mas olha que interessante. Puxa um lado, o outro lado vem junto, né? Olha lá. Desentorta de um lado, entorta do outro. É uma coisa... Olha lá, viu como que acontece uma vez? Ela estoura de uma vez.
Esse cara é até doido de estar aqui dentro da via, porque isso aqui, quando dá esse gancho, ele acontece de uma vez. Pode o trilho partir e quebrar a perna dele. Olha que coisa louca. Então, a rigor, o que eu faço? Eu simplesmente corto o trilho, né? Corto o trilho e instalo um trilho novo. Faço a instalação de um trilho novo. Agora, existem considerações que a gente faz, tanto na construção e na manutenção, para que isso não ocorra. Do ponto de vista de manutenção, eu tenho que preocupar com a qualidade do dormente, porque o dormente ele vai dar uma travada nisso aí. Lembra lá no cálculo de pilar, eu tenho o comprimento de flambagem, né? Esse comprimento de flambagem, ele, no caso dos trilhos, ele é reduzido quando eu tenho a armamentação adequada, porque o dormente está contraventando a grade. Ele está travando, é como se fosse, né, a base e o topo do pilar. O dormente está travando. À medida que eu vou ficando com dormentes, por exemplo, de madeira, isso acontece muito em com dormente de madeira, com dormente podre, é como se eu não tivesse o dormente ali contraventando. Então vai ter uma dada distância, onde eu não tenho mais uma dormente, e existem casos que eu tenho uma sequência de dormentes inservíveis, ou a fixação que quebrou por algum motivo, e eu tenho um comprimento de flambagem suficiente para que a flambagem ocorra. Tá? Vamos ver sobre isso. Nessa foto da direita, percebam que eu tenho um lastro que foi arremessado lá na pista. Porque quando isso ocorre de uma vez. De uma vez e chega a arremessar o lastro. Tá? De uma vez, ela move mesmo. Do contrário, quando eu tenho a redução da temperatura, eu posso ter o trilho partido, eu vou partir o trilho. Isso pode acontecer numa região de solda, se a solda não for de qualidade, então ele vai romper na região de solda, uma região mais fragilizada se ela não for de qualidade, ou ela pode romper fora da solda. Olha nessa foto da direita, eu tenho uma solda do lado e não rompeu na solda, rompeu fora da solda. Agora vocês imaginam a força, a tensão, o nível de tensão que eu tenho que ter aqui para chegar a romper um trilho. Que resistência à tração desse trilho da ordem aí de 500 MPa ou mais. Alguns trilhos vão ter aí 700 MPa de resistência à tração. Então, para romper isso, né, geralmente, só essa movimentação térmica não é suficiente. Tem algum defeito nesse trilho, tem um defeito de inclusão, uma porosidade nesse trilho, tem alguma coisa que também vai ocasionar essa ruptura, por exemplo, uma solda mal feita, porque a resistência dele realmente é muito alta. Essa força, quando muito, ela chega aí a 100 MPa, não é algo tão alto assim, não. Bem, então fica a pergunta, qual a tensão normal? Né? Qual a tensão normal? Então eu tenho aqui muito simples, ó, tensão normal é força por área. Só que pela lei de Hooke, né, eu sei, são simplificações, né, eu sei que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação. Só que deformação é ΔL sobre L. E na física, da livre dilatação, que vocês aprenderam, ΔL é o coeficiente de dilatação térmica, variação térmica vezes o complemento inicial L. Então eu posso falar que tensão normal, aí o que acontece? L corta com L. Eu posso falar que tensão normal é igual a E a alfa delta T. Só que tensão é força por área. Então, força por área é igual a E a alfa delta T. Isso aqui para livre dilatação. Vamos lá. Eu conheço a área do trilho? Conheço. Eu sei o tipo de trilho, eu sei a área da seção transversal. Eu sei o módulo de elasticidade do trilho? Sei. Coeficiente de dilatação do aço? Sei. A variação térmica? Eu sei, eu medi. Então eu consigo saber essa força aqui. Se eu sei a força, sei a área, eu também sei essa tensão aqui. Fácil, né? Só que isso aqui é livre de dilatação. Mais à frente nós vamos incorporar a resistência por metro da via, porque a via ela vai resistir de alguma maneira.
Então, eu já fiz um exemplo aqui, ó, só jogar valores. Para uma variação de 60 graus, a tensão seria de 132 MPa. Para uma variação de 40, 88. Para uma variação térmica de 20 graus, a tensão seria 44 MPa. Só que eu estou falando de variação, pessoal. Aí eu vou ensinar para vocês uma coisa. Quando eu estou fazendo a construção da minha via, eu tenho que medir, ao longo do período de projeto, por isso que eu falo, projeto é importante. Todo dia, durante alguns anos, 1 ano, 2 anos, eu vou medir a temperatura dia a dia. Então, vamos supor, por exemplo, Goiânia. Vamos falar que o dia mais frio lá tem 10 graus, o dia mais quente. Isso medido no trilho, tá? Então, no trilho, 10 graus, no dia mais quente, 60 graus. Não é do ambiente, é no trilho. Na média, vamos supor que na média eu tenho aí, ao longo do ano, eu tenho no trilho uma média aí de 35 graus. Ou 40 graus. Essa é a temperatura média do local. Então, cada ferrovia, para eu fazer o cálculo, tem que saber a temperatura média do local. Ora, se a média, vamos supor que é 40, para ficar mais fácil, a minha variação, quando ele chegar no máximo de 60, é de apenas 20, porque é 40 para 60. Certo? Quando chegar na mínima, 10 graus, por exemplo, no trilho, vai ser de 40 para 10. Já é 30. Então, veja que para chegar numa amplitude de 60 graus, que eu usei aqui como referência, na livre dilatação, que não é livre, eu vou ter tensões da ordem aí, pessoal, de 50 MPa a 40 MPa. Isso não é suficiente para romper o trilho, se não tiver algum defeito. Alguma coisa tem nesse trilho. Tá? Então, fica aí a experiência, a não ser que algo a mais apareceu, porque essa é uma das tensões. Quando o veículo ferroviário está trafegando, ele está inserindo mais uma tensão. Ou seja, geralmente esse tipo de defeito acontece quando está com o veículo em cima. O veículo está passando, soma essa tensão com a outra, né? Aí ele pode romper. O coeficiente de dilatação térmica do aço é dessa ordem aqui. Tá? Para fazer essa conta, eu usei esse valor aqui. É aproximado, é tabelado. Ok? Então, como analisar a flambagem? Então, a primeira pergunta foi, qual a tensão normal? Está respondido. Como analisar a flambagem? Bem, essa é uma consideração que eu não encontrei em livros, tá? Nenhuma. Então, é uma consideração que eu trago. Tá? Eu trago isso para vocês. Eu usei a equação de Euler, semelhante ao que a gente usa lá na flambagem de pilares, né? Então, o que eu fiz aqui? Essa aqui é a equação de Euler, do qual tem a força crítica. Tem uma força crítica, π ao quadrado, mod de elasticidade. Eu tenho o momento de inércia, né? Que agora, se vocês lembrarem lá daquela tabela de trilho, eu tinha Ix, né? E eu tinha naquela tabela Iy. Lembra que eu falei para vocês na aula? Guardem, porque lá na frente eu vou falar de Iy, e chegou a hora. E aí, isso responde por que na flambagem, geralmente eu tenho o trilho flamba assim. Por que o trilho flamba para o lado, ele não flamba para cima? Ele não faz essa flambagem para ele flamba para o lado. Porque o momento de inércia, né, no plano em relação a y, né, xy, em relação a esse plano aqui, ele é menor do que em relação ao plano x. Por isso que eu tenho a flambagem nesse sentido aqui, em relação ao plano y. A gente fala y. Tudo bem, então, o que acontece? Eu tenho isso aqui de tabela, porque é geométrico, eu tenho isso aqui uma constante, isso aqui é o módulo, né? Eu quero achar a força, e o comprimento. Me resta, aqui, até então, eu tenho duas incógnitas, né? Só que essa incógnita aqui eu tenho, ó, a força crítica eu tenho. Por que a força crítica eu tenho? Porque eu consigo calcular ela aqui, ó. Eu pego essa, deixa eu só limpar aqui. Eu pego essa equação aqui, pego o AN, passo multiplicando para lá, então eu tenho a força. Se eu sei quando flamba e tem a força que está sendo exercida, a força normal que está sendo exercida, a única incógnita que eu passo a ter é LF, que é o complemento de flambagem. Entenderam?
Essa consideração aqui, vocês nos livros clássicos de ferrovia, pelo menos até então os que eu li, vocês não vão encontrar. Então, eu fiz essa aplicação porque é a equação que a gente usa para cálculo de pilar, né? De flambagem. Então, foi isso que foi feito. Ó. Eu tenho a tensão, eu tenho a área, igualo isso aqui à força crítica, né? Isolo LF, resolvendo aí eu chego nessa equação aqui. Ó. Então, essa é a equação que me dá o quê? A força, o comprimento de flambagem, que é o que eu preciso, porque lá na via é o que eu tenho que checar em relação ao número de dormentes que estão podres, que eu tenho que arrumar, por exemplo, para eu não ter esse comprimento de flambagem. Eu tenho que reduzir esse comprimento de flambagem. Ele é em função do quê? Pi quadrado, momento de inércia eu tenho, a área do trilho eu tenho, e aí se o trilho estiver desgastado, eu tenho que considerar a área desgastada, né? Esse coeficiente eu tenho, e o ΔT eu tenho. Tem tudo. Consigo calcular LF. Igual, como diz, mamão com açúcar, né? E aí eu plotei um gráfico no Excel, do qual, aqui no eixo Y, variação térmica, em graus Celsius, e comprimento de flambagem. Então, vamos supor que eu tenha aí um comprimento de flambagem, ou seja, primeiro, vamos fazer só uma consideração aqui. Os apoios são discretos, os dormentes são com apoios discretos, né? Vamos supor que a distância entre cada dormente seja de 60 centímetros. Então, aqui eu tenho 60 centímetros, aqui eu tenho 1,20, aqui eu tenho 1,80 e assim sucessivamente. Se eu tenho 5 metros, por exemplo, olha, qual que é a temperatura que vai me gerar flambagem? 25 graus. Vamos usar 35 graus. Com 35 graus, se eu tiver aproximadamente aí 4 metros, eu já tenho uma possibilidade de flambagem. E veja que 4 metros é uma sequência até interessante de dormentação inservível. Né? Vou ter aí uns 6, 7 dormentes, às vezes mais. Né? Ou seja, para ocorrer aquilo lá, do ponto de vista dessa análise teórica, né, ela não deveria ocorrer tão facilmente. Certo? E outro detalhe que eu vejo nesse gráfico, porque lá naquela equação eu tenho a AN, que é a área da seção normal dos trilhos. Né? Para a TR-57 e para a TR-68, que são dois trilhos que eu uso bastante no Brasil, eu não tenho praticamente diferença nenhuma da curva. Ou seja, a área do trilho poderia fazer aí uma curva média entre as duas. A área do trilho tem a sua influência, mas não é tão grande assim. A gente consegue ver isso nesse gráfico. As maiores influências são a temperatura. Porque eu posso falar que alfa é o mesmo para qualquer trilho, posso falar que o AN e o I que vai mudar para cada trilho. Né? Então isso aí não vai mudar muito. Então o que vai alterar mesmo é a temperatura. Eu posso dizer que numa curva ABC de variáveis que influenciam, a temperatura é o A. Ela vai influenciar muito o comprimento de flambagem. E é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Certo? E é exponencial. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram entender essa consideração teórica? Sim, professor. Bem, vamos lá. Trilhos curtos. Aí eu tenho 3 considerações que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que isso aqui gera uma confusão danada. Sempre gera. Eu tenho trilhos curtos, trilhos longos e trilhos contínuos. Tá? Eu vou até ler com vocês para que vocês entendam às vezes melhor. Olha só. Trilhos curtos são aqueles interligados por juntas, mas eu vou colocar aqui uma exclamação, nem sempre, tá? Em geral, são aqueles interligados por juntas. Geralmente não soldados ou com poucas soldas, de maneira que as folgas nas juntas, porque está chegando o trilho de um lado, está chegando o trilho do outro, existe uma folga aqui na junta. Então, de maneira que a folga na junta são suficientes para permitir a dilatação e contração dos trilhos. Ponto. Então, trilho curto, basicamente é o trilho que tem junta, do qual essa folga me permite a dilatação e a contração. Quando dilata, o trilho vai chegar mais para cá,
e quando contrai, ele vai voltar. E não vai ter uma tensão de topo entre os trilhos. Os trilhos não vão ficar um forçando contra o outro. Essa é a definição de trilho curto. Simples assim. E isso gera uma confusão, acredita em mim. Tá? Então, essa dilatação ela ocorre sem que ocorra tensões significativas nas extremidades dos trilhos ou na tábua de junção, em virtude da variação térmica. Essa é a definição de trilho curto. Pois veja, se eu tenho trilho com tábua de junção, mas a junta está mal dimensionada, de tal maneira que eu tenho tensão de topo, eu não considero mais como trilho curto. Eu já considero como trilho longo. Porque ele transfere esforços de um para o outro. Então é trilho longo. Esforços normais. Né? Aí vem, o comprimento máximo de um trilho curto é função do comprimento da junta. Ora, porque se eu tenho uma junta, por exemplo, de 3 centímetros, esse trilho ele vai dilatar, dilatar, dilatar até 3 centímetros. A partir disso, ele dilatar mais, ele vai ter uma tensão de topo com outro trilho, então já não é mais trilho curto. Então eu posso falar que a junta, J, é igual a 2 vezes o ΔL. ΔL que vem de um trilho, ΔL que vem do outro. Né? Só que ΔL, nós já vimos lá atrás, é a alfa, ΔT, LC, que é o comprimento do trilho. Né? Isolando LC, eu tenho então que o comprimento do trilho curto é em função da junta. Mais à frente eu vou voltar nessa junta aqui. ΔT é a temperatura e 2α é uma constante. Bem, veja que se eu mudo a junta, eu mudo a consideração teórica de trilho curto. Essa é uma análise importante. E a relação da temperatura do local também me muda a consideração teórica de trilho curto. Então está aqui, eu plotei um gráfico. O que eu tenho nesse gráfico plotado? Eu tenho em Y a variação térmica, com aumento de temperatura, né? E aqui em X eu tenho o comprimento máximo do trilho curto. E 3 curvas, porque eu fiz para 3 aberturas de junta diferentes, valores usuais, tá? Então, se eu tiver uma junta com 1 centímetro, o comprimento do trilho ele varia com a variação da temperatura, mas é menor, ó. Ou seja, para 30 graus, por exemplo, de variação térmica, eu teria um trilho curto aí da ordem de 20 metros. Com a temperatura mais baixa, esse trilho curto aí, ó, já poderia ir para 30 metros, por exemplo. Né? Então, depende dessas variáveis. Para 3 centímetros já é outra curva, para 5 centímetros já é outra curva. Ou seja, eu posso ter uma consideração absurda que você não vai encontrar na prática, que para uma variação térmica de 20 graus, 5 centímetros de junta, um trilho de 120 metros ainda seria considerado um trilho curto. Só que isso não ocorre pelo seguinte, as barras, geralmente elas vêm de fábrica com 12 metros ou 18 metros. Ou 18 metros. Então eu teria um limitador aí, se eu não soldar as barras, de até 18 metros, a não ser que eu tenha uma barra maior. Todavia, pode acontecer a consideração de você ter barras soldadas, por exemplo, ter 3 barras soldadas e uma junta. Pode acontecer. Por isso que eu posso também ultrapassar esses 18 metros. Tá? Mas essa é uma consideração teórica para saber se o trilho é curto ou se eu considero ele longo. Longo, então, é quando eu tenho a tensão de topo. Que é o que está escrito aqui, ó. Nos trilhos longos, o comprimento é tal qual que a folga nas juntas é insuficiente para permitir uma dilatação ou contração livre. Que não é livre, como eu já falei. De maneira que trilhos adjacentes são forçados uns contra os outros, gerando tensões. Né? Isso, então, entendendo a definição de trilho curto, você automaticamente já sabe a definição de trilho longo. E o que é um trilho contínuo? Que mais à frente a gente vai chamar de TLS. Né? Vamos ler. Trilhos contínuos geralmente são soldados. Mas veja que a palavra geralmente é importante porque eu posso ter tala de junção, sempre com juntas pequenas. Então eu tenho um trilho contínuo não soldado. Se eu passo a soldar esses trilhos com juntas menores, ou seja, retirando as juntas e soldando, ao passo que essas juntas sempre tinham tensões de topo,
Aí eu tenho um trilho contínuo soldado. Trilho contínuo soldado. Né? Bem, mas isso aqui vai mudar para TLS. Então, veja, além da condição de trilho longo, seu comprimento é tão grande que existe uma faixa central que, teoricamente, não se dilata. Eu tenho um trilho, teoricamente, para facilitar as contas, a gente considera aqui é o final dele, aqui é o começo dele. A gente considera que ele vai dilatando do centro para as extremidades. É uma consideração teórica. Como eu tenho a resistência da via, teoricamente, vai ter uma parte do trilho nas extremidades que vai dilatar, que eu vou chamar isso aqui de LD. Tem LD para um lado, LD para o outro. E tem uma região central que a gente fala que ele não está sujeito à dilatação. Então, eu vou chamar aqui de dilatação zero. Por isso, essa é uma consideração teórica. Só que na prática isso não existe. Porque o que acontece na prática? Imagina todo o trilho tomando sol. Ele está se dilatando como um todo. Logicamente que em relação ao seu comprimento inicial, eu posso, teoricamente, falar que apenas a sua extremidade está dilatando. E é conveniente para mim. Por que que é? Porque é na extremidade que eu vou ter as tensões de topo. É ali que eu vou ver uma junta se fechando, em função da dilatação do trilho. Por isso que eu faço essa consideração teórica, que vai ser importantíssima para a construção, tá? E evitar aqueles problemas lá de flambagem. Então, isso está escrito aqui, considere-se que a dilatação ocorre das extremidades do trilho para o centro. O contrário aqui. Desculpa. Mas tanto faz, né? Ação e reação, né? Está escrito. Bem, a esses trilhos também se dá o nome de trilhos longos soldados, tá? Que vocês também vão encontrar trilhos contínuos soldados. Usualmente a gente dá aí TLS, um nome de campo, mas você também pode dar o nome de TCS. Algumas literaturas falam TCS. Bem, olha essa consideração que eu tenho aqui embaixo. Considerando um trilho qualquer de comprimento L, tecnicamente a condição, já explico, tecnicamente a condição de trilho longo é satisfeita se o comprimento L do trilho for maior do que 2LD. Por quê? LD é o comprimento que se dilata. Ou seja, eu tenho que ter 1LD, 2LD. Com 2LD sendo maior do que o comprimento L do trilho, eu tenho a condição satisfeita. Então, eu posso dizer que eu tenho um TLS, trilho longo soldado. Tá? Esse comprimento sem dilatação nada mais é do que o comprimento L menos 2LD. Então, cabe a nós agora aprender a calcular LD. Sendo LD o comprimento de dilatação que está na extremidade do trilho. Deixa eu apagar aqui e ler a pergunta. Vamos lá. Não entendi sobre trilhos longos. Pode explicar novamente? Posso. Gustavo, é o seguinte. Deixa eu pegar esse slide aqui que ele está mais limpo. Vamos lá. Eu tenho uma barra de trilho chegando aqui. E tem uma barra de trilho desse lado aqui. Tudo bem? Eu gostaria que se você pudesse ligar o áudio e ia junto comigo debatendo. Você entendeu? Então vamos lá. Eu tenho uma junta aqui, com comprimento J. Tudo bem? Tudo. Tá. Esses trilhos, quando ele ultrapassar a temperatura de instalação, que a gente chama de temperatura neutra, vamos supor que ele foi instalado a 40 graus. Do trilho. Uhum. Vamos supor que agora o sol está um dia bem quente e tal, ele foi a 60 graus. O que vai acontecer com ele? Vai dilatar. Ele vai dilatar. Então, esse vai dilatar nesse sentido, esse vai dilatar nesse sentido. Tudo bem? Tudo certinho. Essa junta, vamos supor que ela tem aqui 5 centímetros. Se os trilhos forem iguais, esse trilho aqui dilatar 2,5 e esse aqui 2,5, o que aconteceu? Eu preenchi a junta. Sem nenhum problema. Se ele dilatar 2,5 perfeitamente, eu
sumir com a junta. E isso ocorre, tá? Nas atividades de manutenção, às vezes, o parafuso da tala de junção, ele chega a cisalhar. E aí, de manhã, quando a turma de manutenção está indo para o trecho, está bem frio ainda, então os buracos da tala de junção, eles não estão coincidentes. O que o pessoal de manutenção às vezes faz? Eles sabem mais ou menos qual que é o trecho, o KM, onde tem esse defeito. Aí a turma fala, ó, vamos voltar aqui meio-dia, quando a gente estiver voltando para o almoço, a gente passa um novo parafuso aqui na tala de junção. Sim. Porque de manhã, lá 9 horas até meio-dia, o trilho vai receber insolação, ele vai dilatar e essa junta vai topar novamente. Bem, e só para falar para vocês que essa junta tem movimentação, tá? Uhum. O que acontece? Se ele movimentar apenas 2,5 de cada lado, eu preenchi os 5 que eu tinha. Perfeito. Esse trilho não está empurrando o trilho, vou chamar isso aqui de B e vou chamar isso aqui de A. O trilho B não está empurrando o trilho A e nem o A está empurrando o B, porque ele dilatou o espaço que tinha. Uhum. Nesse caso, eu tenho um trilho curto. Beleza. A folga é suficiente no trilho curto. Isso. Vamos supor que esse trilho agora, ele dilata 3 centímetros. De lado é 3 centímetros. Com os mesmos 5 centímetros que eu tinha de sobra. Vai gerar tensão. Vai gerar tensão. Ou seja, na verdade, ele não vai dilatar 6. Ele só tem 5. Esse 1 que sobrou para cá e esse 1 que sobrou para cá, ele vai gerar, ele vai ser transformado em tensão. E essa tensão que vai gerar essas flambagens aqui. As flambagens. E essas tensões são as tensões de topo ou são tensões... São as tensões de topo. São as tensões de topo, exatamente. Tá? Entendi, professor. Obrigadão. Então, o que acontece? Se eu tenho tensões de topo, que agora ficou mais claro, eu não tenho mais trilho curto, eu passo a ter um trilho longo. Entendi. Porque eu tenho transferência de tensões. É essa a consideração teórica, tá? Para eu diferenciar os dois. Fechou. Beleza. Trilho contínuo está ok? Sim. Aí eu tenho um comprimento L, né? Se tiver L maior do que 2LD, sendo LD esses comprimentos que dilatam, né? LD, ou seja, aí sim eu tenho dos dois lados, né? LD, aí sim eu tenho a TLS. A consideração de TLS é que L seja maior que 2LD. Ou seja, tem que calcular LD. Tudo bem? Tudo certinho. Então vamos seguir. Esse é o cálculo de LD. Então, força total devido à dilatação e comprimento sujeito à dilatação. Bem, se eu voltar um pouco atrás, eu venho falando dessa força Fn aqui, ó, né? Eu falei que é a força crítica. Mas, a rigor, eu não tenho ainda o cálculo dela. Eu uso ela aqui na equação, eu consigo até achar ela, né, isolando aqui ela, eu consigo estimar ela. Mas isso aqui é para livre dilatação. Como eu já disse, eu não tenho livre dilatação, eu tenho a via com a sua resistência também, a resistência por metro da via. É isso que a gente vai considerar agora. Essa força Fn, então, o cálculo mais correto dela é o seguinte. RT é a resistência da tala, porque lembra que eu falei que é ação e reação? Essa conta que eu estou fazendo agora nada mais é do que a conta da reação. Porque se eu tenho a conta da reação, por ação e reação, eu sei a força de ação. Tá? O que é a força Fn? O que é a força Fn? RT é a resistência da tala. A resistência da tala é o seguinte, eu tenho um trilho chegando, tem outro trilho chegando. Eu tenho a junta, não tem? Esse espaçamento que o trilho tem que se mover até gerar tensões de topo, ele pode ser traduzido em resistência de tala. Leia-se da seguinte maneira, entenda-se da seguinte maneira, qual que é a força que eu tenho que inserir nesse trilho, força, né, que vem lá da dilatação térmica, que vai me gerar um fechamento de tala. Bem, você já deve ter entendido que isso depende da abertura da junta. E é complicado de calcular. Então, assim, na literatura, a gente tem lá do Brina, que é o livro onde eu tirei essa consideração, a gente tem que esse valor, ele é considerado empiricamente como 50 kN.
né? Que daí é 5 toneladas. Eu precisaria de uma força de 5 toneladas força para que eu tivesse uma junta topada. E aí eu perdi a resistência da junta. Então a gente fala que a junta me dá uma resistência contra a dilatação. Essa é uma vantagem da junta. Só que essa vantagem, ela me gera outros problemas, porque junta é um ponto constante de manutenção. Direto ali eu tenho um desnivelamento de lastra, junta baixa, eu tenho que ficar nivelando, tem outros problemas de manutenção. Certo? O que ocorre? Fn, então, Fn é igual à resistência da tala de junção RT mais a integral de 0 a LD, sendo LD o que eu quero calcular, da resistência por metro da via, né? DL. DL, então, eu vou integrar em função de DL. Veja o seguinte, essa função, essa resistência por metro RM, vou pôr aqui RM, ela é em função de várias coisas. Ela pode ser em função do dormente, ela pode ser em função do lastro, ela pode ser em função da fixação, ela é função de um monte de coisa. Tudo bem? Só que nessa integral da literatura, RM, ele está tabelado, ele virou uma constante. 4 quilos por centímetro para dormente de madeira, está no livro do Brina. 5 quilos para dormente de concreto e 6 quilos por centímetro para dormente de aço. Tudo bem? Veja que quando eu coloco os dormentes, vocês já viram que para o mesmo dormente de concreto eu posso ter N fixações. Para o mesmo dormente de madeira eu posso ter N fixações. Então, essa consideração teórica, ela não é correta. Ela é empírica e vira uma constante para conseguir resolver. Tá? Por exemplo, se eu fizer um dormente de madeira com fixação prego de via, vai dar uma resistência por metro. Se eu fizer com grampo elástico duplo, me dá outra resistência por metro. Se eu fizer um pandro, outra resistência por metro. Que eu já mostrei para vocês na última aula, tipo de fixações. Então, o que acontece? Esse 4, na literatura, vocês vão achar um monte. Vocês vão achar 4, 5, 7, depende de onde vocês pesquisarem. Aqui eu tenho uma lacuna científica. Cabe-se uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que consiga me gerar uma equação, função de o máximo de variáveis possível para eu conseguir jogar nessa integral aqui. Então, para quem quer fazer um mestrado aí, um doutorado, um TCC que seja, de uma consideração mais simples teórica, está aqui um ponto interessante de ser debatido. Ou seja, aqui eu tenho que ter substituir essa constante por uma função. Função, né, RM, função, M, função aí daquele monte de coisa que eu falei para vocês. Ora, se isso aqui é uma constante, matematicamente, na integral, ela passa para fora, né? Integral de dx não é x? Integral de dl é L. Então, ficou fácil demais resolver isso aqui. Então, Fn, porque eu estou considerando uma constante. Fn é igual a RT, mais Rm, que virou uma constante, passou para fora da integral, vezes dx era x, né? L é L, no caso é LD. Que é o comprimento que eu quero, porque vai de 0 a LD. Né? Isolando LD nessa equação, eu chego nessa equação aqui. Ou seja, o LD, que é o que eu precisava aqui, para fazer o cálculo do TLS, é a força N, que eu consigo, então, calcular a livre dilatação. Vou voltar. Voltando, aqui, ó. Dessa equação eu tenho Fn da livre dilatação, então eu calculo Fn lá na equação da livre dilatação que vem da física. Se eu não tiver tala de junção, que é o caso do TLS, RT é o quê? RT é 0. Ou seja, se eu não tiver tala de junção, LD é igual a Fn dividido por Rm. Só que se eu voltar lá atrás, Fn é isso aqui, ó. Ora, é só substituir, então, isso aqui, aqui. Então, chega-se na equação de LD para
que é o comprimento, né? LD é o comprimento sujeito à dilatação. Tá? E no trilho ele tem dois, tem um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Entenderam como que eu cheguei nessa equação aqui? Seria muito fácil eu jogar a fórmula para vocês, mas é bom entender de onde que ela está vindo essa consideração teórica. Tá? Bem, eu tenho isso aqui isso aqui eu vou medir, trilho, eu tenho isso aqui que é da geometria, isso aqui se eu não tiver tela de junção é 0, se eu tiver eu considerei 50 kN, ou outro valor que também pode vir de um estudo, né? Cabe eu definir RM, que, como eu já disse, apesar de eu ter aqui um valor meio que tabelado, isso aqui é uma incógnita. Tem que tomar cuidado com esse valor. Vamos lá. Mais uma vez, eu usei aqui o Excel, plotei um gráfico. Então, em Y eu tenho a variação de temperatura e tem a extensão sujeita à variação de comprimento. LD. LD. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma variação de temperatura de 35 graus. E aqui eu fiz várias considerações, porque para cada equação eu tenho que mudar o RM, né? Eu tenho que mudar o tipo do trilho em AM e tenho que mudar o Rzinho M em relação ao tipo de dormentação. Por isso que eu tenho todas essas curvas aqui. Vamos supor que eu tenho aqui essa curva com dormente de aço TR57. Vamos usar como referência, para ficar mais fácil, 55 graus aí, ó. Então, olha as variações, né, que eu tenho de comprimento quando eu faço a variação entre o tipo do trilho e o tipo de dormentação. Então, veja que, para o trilho, esses seriam os extremos, tá? Independente daquele RN lá. Para o trilho de aço, o dormente de aço com o trilho TR57, eu tenho um LD de 150. Ao passo que para um dormente de madeira com trilho pesado, eu tenho um LD de 300. É o dobro praticamente. Agora vamos entender isso aqui na prática. Por que o dormente de aço... Primeiro, por que o trilho 57... Eu posso analisar o dormente de aço com o dormente de aço. Vamos pegar aqui o dormente de aço para o trilho 68. Dormente de aço com o dormente de aço primeiro. Esse com esse aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Esse com esse. Só mudei o trilho. Por que o trilho maior, ele me dá um LD maior? Essa é a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês. Por que o trilho maior me dá um LD maior? Porque se eu voltar na equação, o LD é diretamente proporcional à área da seção transversal. E o trilho maior, ele tem uma área maior. Isso me leva a entender o seguinte, é mais aço dilatando. Se eu tenho mais aço dilatando, eu vou ter um comprimento maior. Tá? Agora vamos para o dormente. Vou pegar aqui, ó, dormente de aço, né? E vamos pegar um dormente o mesmo trilho, mas dormente de madeira, 57 madeira. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Ó. Vou pegar esse, 57 madeira, com 57 aço. Então, 57 para 55 estava aqui, né? E esse estava aqui. Agora, vamos lá. Por que o dormente de madeira, e deixa eu pôr o de concreto, 57 concreto. 57 concreto, tá aqui, ó. Então, aqui é concreto, aqui é aço e aqui é madeira. Vamos lá, agora vamos entender a diferença entre os dormentes. Isso aqui é importantíssimo. Por que o dormente de aço, ele me dá um LD menor do que o dormente de concreto, que me dá um LD menor que o dormente de madeira? Alguém tem alguma... Isso aqui você já seria. Se fosse uma prova hoje, eu poderia já cobrar isso de vocês. Você já teria a condição de responder. A chance de errar é agora, pessoal. Alguém quer pensar em responder? Ninguém? Silêncio.
Ninguém mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vocês viram? Vocês iam zerar a prova, é isso? Porque ninguém sabe. Vamos lá, Gustavo. Pode falar. Agora é hora de errar. Por conta do material. Mas vamos lá, Gustavo. É por conta do material. Mas o que eu tenho além do material nesses dormentes? Vocês são engenheiros, gente. Vocês estão quase formando. Isso aqui vocês têm que ter condição de responder já. Não? Então, vamos lá. Vamos lá. Mais ou menos, tá? Ó, vamos lá. Qual que é o formato do dormente de aço? Primeira consideração, o peso. Qual que é o mais pesado de todos? Concreto. Qual que é o mais leve de todos? Madeira. Se eu tenho um dormente mais pesado, ele me dá uma resistência a mais por metro. Olha a equação. Ó. O dormente de madeira é 4 kg por metro. O dormente de concreto é 5 kg por metro. O dormente de aço é 6 kg por metro. Só do peso, a gente já vê. Algo mais pesado é mais difícil de arrastar. Né? A força de atrito, FAT, é o quê? É μ vezes a normal. Ou seja, é mais difícil, a força de atrito é maior, é mais difícil de arrastar. Então, vocês têm condições de responder isso. Então, é só olhar. O dormente de concreto, ele é mais pesado que o de aço. Né? E ele é mais pesado que o de madeira. Só que o de aço, mesmo sendo mais leve do que o de concreto, ele está com LD menor, ou seja, ele está mais eficiente para combater a dilatação, nesse caso, com o RM por metro, com aqueles valores. Aí, o que responde a essa questão é a geometria. O dormente de concreto, ele é retangular. O dormente de madeira, ele é retangular. Ou seja, o de concreto vai ganhar porque ele é mais pesado, do ponto de vista de resistência por metro. Só que o de aço, ele é o quê? Ele é uma seção tipo U. Ele crava no lastro. Eu não estou falando de força de atrito, ele crava no lastro. Por mais que ele seja mais leve do que o dormente de concreto, ele tem um atrito maior, porque ele crava no lastro. Ele é uma seção tipo U, ele crava no lastro. Ou seja, a resistência por metro dele é maior, logicamente ele vai dar um menor LD. Entenderam isso? Veja, vocês... É uma aula à distância, não sei o que vocês estão fazendo aí, mas vocês já tinham condições de responder isso. E é uma questão que eu já poderia colocar em prova, vocês já teriam condições de responder. Tá? Fiquem atentos. Entendi. Não, entendi. Entendeu? Uhum. Nós temos aí 25 pessoas presentes, então, né, um só está participando. Então, fica aí o ponto de atenção. Pois bem, agora vamos para a prática. Do din-din. Vamos lá. LD, eu já consigo calcular. 150, 200, 300. Lá na obra, atualmente, a gente quer o TLS. TLS, que é o trilho longo soldado. É o que a gente quer na obra, porque a gente quer soldar o máximo de trilho possível. Esse negócio de pôr muita tala de junção, isso já era, não tem mais. Então, eu vou trabalhar com TLS nas obras atuais. Se eu vou trabalhar com TLS, eu tenho que saber LD. Né? E o LD, ele vai me nortear, porque para ser um TLS, o comprimento L do trilho tem que ser maior do que 2 vezes LD. Então, olha que interessante. Vamos considerar aqui, para fins práticos, L maior ou igual a 2 vezes LD. Lá na obra, eu vou, então, dependendo da temperatura da região, dependendo do trilho que eu vou usar, dependendo do dormente que eu vou usar, dependendo da fixação que eu vou usar, dependendo do laço que eu vou usar, eu vou definir LD. E vamos supor que eu tenho um LD de 150 metros. O L, que é o comprimento do trilho, não é 2 vezes LD? Então, eu vou trabalhar com um trilho de 300 metros. Não, meu LD agora ele é 200 metros. Então, eu vou trabalhar com um trilho de 400 metros. Agora, eu vou perguntar para vocês, do ponto de vista construtivo, vocês estão construindo uma ferrovia, é mais fácil eu movimentar uma barra de 300 metros ou é mais fácil eu movimentar uma barra de 400 metros? É mais fácil movimentar uma barra de 1 metro ou é mais fácil movimentar uma barra de 1 quilômetro? De 1 metro, né? Ou seja... A menor, né?
É menor. Isso aqui tem tudo a ver com o cascalho, com o dinheiro. Se você for o cara de uma construtora, a primeira coisa que você vai ter que saber para montar a sua grade ferroviária, para você dar o preço, é saber qual que é o tamanho do TLS que eu vou estar trabalhando com ele. Ponto, acabou. É isso. Isso tem que estar bem entendido na aula de hoje. Porque isso tem toda uma teoria que eu mostrei, tem tudo a ver com a prática. Tem tudo a ver com a prática. Eu tenho que saber qual que é o tamanho das barras que eu vou movimentar. Agora, eu tenho comprimento mínimo, mas não tenho comprimento máximo. Aí depende da expertise da construtora, da ferrovia, etc. Eu já... valores usuais de movimentação de barra, porque, às vezes, mesmo que eu não consiga ter uma barra de 400... precisar de um TLS de 400 metros, na prática, eu não consigo, às vezes, movimentar uma barra desse tamanho. Eu preciso de um equipamento melhor, né? Então, o que eu faço? Infelizmente, eu vou trabalhar com trilhos menores. Eu vou trabalhar com trilho aí, valores usuais, tá, pessoal? 216 metros. É o comprimento de trilho. E aí, eu pego essas barras de 216, mas eu já vi casos que trabalham com barra até de 500 metros. Tá? Eu vou soldar essas barras na via. E aí existem dois tipos de solda. As barras, como eu já disse, elas vêm da indústria com 12 ou 18 metros, 22 metros no máximo. Então, o que acontece? Eu preciso ir soldando essas barras em estaleiro para que eu consiga formar barras maiores. Só que a ferrovia é feita de quilômetros. Eu vou pegar essas barras com solda elétrica, solda de estaleiro, é uma solda que eu dou um curto entre as barras, tá? Vou ver se eu acho um vídeo para mostrar para vocês. Vou levar essas barras para o campo. Durante uma dada fase de obra, essas barras vão ficar unidas por talas de junção. E mais à frente eu vou fazer uma solda aluminotérmica, que é uma solda mais artesanal, que dá mais problema, tá? Mas são duas formas de soldar trilho. Solda elétrica, flash burn, que a gente fala, e solda aluminotérmica, tá? Vou ver se eu acho um vídeo para vocês, vou mostrar. Bem, o que acontece se eu tiver uma barra instalada com comprimento menor que esse? Eu tenho tensões. Se eu tenho tensões, assim que eu instalar essa barra que é menor, mesmo quando eu instalo uma barra maior, que está dentro de 2 vezes LD, geralmente as atividades de construção e manutenção, elas não são feitas nessas movimentações de barra, elas não são feitas na temperatura neutra, que é aquela temperatura média, né? Eu começo de manhã, 7 horas da manhã, vou até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, trabalhando com essas barras. Vou fazendo a minha ferrovia. Ou seja, elas foram instaladas fora dessas temperaturas neutras. Vamos supor que eu instalei essa barra num dia bem quente, 60 graus lá no trilho. No dia que esfriar, chegar aos 10 graus que eu dei de exemplo, essa variação térmica será de 50 graus. Aí você já sabe que quanto maior a variação, maior o meu problema. Eu já mostrei as curvas lá atrás. Então, por isso que eu tenho que ter uma atividade, depois que eu faço essas instalações dessas barras, existe uma atividade chamada alívio de tensão. Alívio de tensão. Como que eu faço o alívio de tensão? O alívio de tensão, eu simplesmente tenho a minha via, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para ilustrar. Vou pegar aquela foto lá no início. Como que eu faço o alívio de tensão? Para que isso aqui não ocorra. Deixa eu apagar. Eu venho, solto uma fixação, deixa a outra presa. Solta a fixação, deixa a outra presa. Solta a fixação, deixa a outra presa. Tudo bem? Faço isso num comprimento. Qual comprimento? LD. Então, mais uma vez, eu tenho que saber o meu comprimento LD. Tá? Faço isso no comprimento LD. Fiz isso no comprimento LD, o trilho já vai dar uma aliviada. Não posso soltar as fixações uma atrás da outra, porque se o trilho estiver tensionado, isso aqui que vocês estão vendo na foto vai acontecer na sua perna. Vai quebrar a sua perna. Então você vai fazendo
Faz um, solta outro, faz um, solta outro, faz um, solta outro. Depois que você fez isso, no comprimento LD, por isso que tem que saber calcular LD, tá? Você vem e solta aquelas outras fixações que estavam presas. O trilho vai estar solto. Vai mais à frente, corta o trilho. Só que eu não vou cortar o trilho se eu estiver construindo. Lembra da tala de junção? Eu vou estar com a tala de junção. Eu levo a barra soldada, estaleiro, deixo a tala de junção por enquanto. Então, por isso que eu faço da extremidade para o centro do trilho. Venho, faço isso então, da extremidade para o centro do trilho ou do centro do trilho para a extremidade. Geralmente a gente faz solta essa pregação do centro para a extremidade. Porque o trilho, então, ele vai dilatando para a extremidade. Então, o que acontece? Depende do caso, né? Lá na frente, o trilho vai estar solto. Eu solto a tala de junção, solto a pregação. E eu venho com uma marreta de bronze, uma marreta, e vou dando uma marretada no trilho. Vou dando uma marretada no trilho. Quando eu dou uma marretada no trilho, eu estou inserindo uma energia, não estou? Essa atividade deve ser feita na faixa de temperatura neutra. Se for aqueles 40 graus que eu usei de exemplo, a gente faz 40 graus, mais ou menos 5 graus. Ou seja, eu vou fazer de 30... Essa atividade deve ser feita dentro dessa faixa térmica, de 35 a 45 graus. Tá? Dentro dessa faixa térmica. Não posso fazer essa atividade fora dessa faixa. Então, acontece o pessoal chegar lá no campo, coloca um termômetro de trilho, que a gente põe ele encostado no trilho. Chegou nessa faixa, a gente faz essa atividade. Tá? Chama alívio térmico de tensões. ATT. Alívio térmico de tensões. Eu faço isso nessa faixa. E o que acontece? Como eu estou dando uma retada, esse trilho ele vibra. E como esse trilho vibra, ele vai aumentar o seu comprimento. Ele vai aumentar alguns centímetros. Você vai com um policorte de trilho, corta esse excesso de trilho, certo? Tira esse pedaço de trilho fora e solda o trilho com uma solda aluminotérmica. Pode ser solda de elétrica também. Existem equipamentos que fazem essa solda elétrica no campo, mas a prática brasileira é de fazer a solda aluminotérmica. Então, quando você estiver na via, você vai ver soldas elétricas, soldas aluminotérmicas. É assim que a gente faz. Entenderam isso aqui? Para não acontecer esse problema aqui. Entenderam ou não entenderam? Ô, professor. Estou falando grego? Fala. Tem alguma consideração que faz quando a ferrovia vai cortar uma região que tem indício de queimada com frequência? Alguma coisa assim? Para esse tipo de defeito, não. Não, mas é calor, né? É uma coisa interessante que você está falando aí. É porque ontem teve uma ferrovia aqui no estado de Goiás que estava carregando uma reta escavadeira, e a reta escavadeira começou a pegar fogo e o maquinista não viu. E foi levando embora, saca? E aí saiu queimando um monte de fazenda aí no caminho aí. Aí quer saber queima, né? que virava. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui para mostrar a marretada. O pessoal tá dando marretadas. Tá saindo som aí? Ou não? Lá embaixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui o som. Tá 100% já. Mas eles estão dando marretadas. Aqui a pregação está toda solta. Se você olhar aqui no vídeo, onde está o meu mouse aqui, ó, olha aqui na via. Não tem fixação prendendo mais. Ó, tirou as fixações. Eles estão dando marretadas. Ó. O trilho vai vibrar e vai sobrar aquele pedacinho lá que você vai cortar depois. Ok? Bem, agora eu vou mostrar o vídeo da solda. Como que ele é soldado. Olha lá. Está fechando o curto entre os dois trilhos. Né? Tem toda uma preparação, né? Aí já seria uma outra aula só para mostrar como isso é feito. Mas a gente lixa as extremidades do trilho, nivela,
né? Essa máquina tem todo um controle tecnológico, que a gente sabe, assim, de início, se a solda foi bem feita ou não. Aí depois você tem ensaios na solda, você faz ensaio de líquido penetrante, você faz ensaios de geometria, ensaios de carga. A solda ela deve ficar mais resistente do que o trilho normal. Não é o contrário. Essa é a solda elétrica, tá? Aí tem um excesso aqui e você tira isso. Bacana? Detalhe, essa solda, você perde material. Você perde aproximadamente 4 centímetros, 2 de cada lado do trilho. Tá? Esse é aproximado. Porque, além dos trilhos serem unidos, eles estão em curto. Então, você faz uma força de um contra o outro. Né? Aí eles são soldados com o próprio material do trilho. Você não insere material de solda. Já na solda aluminotérmica, que eu vou mostrar agora, você insere material de solda, que é um mix de solda. E aí você tem que deixar, na verdade, um certo espaçamento entre os trilhos, para que esse elemento soldante ele preencha. Tá? É o que eu vou mostrar agora. Você pré-aquece o trilho, insere aí todo um aparato. Né? Aqui é o maçarico que está fazendo esse fogo. Então você vai aquecendo esse trilho. Passa um pouco mais para frente, que fica muito tempo nisso aí. Aproximadamente 1.200 graus, 1.500 graus, você para de aquecer o trilho. Aqui não é a solda ainda, tá? Só está aquecendo o trilho. Aqui, ó, deixa eu voltar. Tirou o maçarico, inseriu esse fogareiro aí, ó, pôs o mix de solda lá dentro. Ele reage quimicamente. O que vai acontecer aqui? Isso aqui é bonito de ver à noite, tá? Dá um pause. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma reação química, isso aqui vai verter alumínio, por isso chama aluminotérmica, é uma mistura aí de ferro com alumínio, entre outros elementos. Veja que aqui do lado tem duas conchas, uma do lado de cá, uma do lado de lá. O alumínio, por ser mais leve do que o ferro, ele vai verter esse excesso nessas conchas, né? Chama aluminotérmica. Térmica porque eu tenho que aquecer antes. E embaixo, né, eles colocaram toda uma massinha em volta no molde do trilho. O aço vai descer, vai fundir os trilhos, e o excesso, que é o alumínio, ele vai verter na concha. Vocês viram que pega fogo próximo, né? Então, o que ocorre? Quando você está fazendo isso numa via A8, etc., você, com mato seco principalmente, região aqui de Goiás, nessa época, você tem que ter uma equipe de combate a incêndio do lado acompanhando essa equipe, porque vai começar a pegar fogo no mato. Aí você já tem que apagar esse início de foco de incêndio. Tá? Senão vai pegar fogo em tudo. Deixa eu mostrar outra solda aqui, ó. Qualidade de solda. Olha, esse aqui já é, se não me engano, na Índia.
o pessoal não tem nem equipamento de segurança, né? Tá mexendo com solda com a mão, sem luva nem nada. Segurança é Deus, professor. Então tem vários vídeos aí. Olha esse aqui, ó. Montando todo... Olha lá, pega uma argila, ó. Envolve. Isso aí fora. Isso aqui, se não me engano, é na Índia, lá. De chinelo. O cara tá fazendo uma solda de chinelo. Aqui no Brasil hoje é inconcebível. Esse vídeo aqui é bem demorado, o DENIT. Esse vídeo ele mostra todo o detalhe. Desde quando ele começa a medir lá. Aí olha lá, ele vai... Isso aqui é o policorte, ó. Ele vai cortar o trilho para fazer o alívio de tensão. Corta o trilho. Todo o processo de solda, ele demora vários minutos, né? Então, eu mostrei para vocês, até agora, recortes. Eles vão montar o aparato. Até agora já foram 17 minutos, ó. Então, aquecendo o trilho, ó, quase meia hora. Aqui já soldaram, né? Olha lá, soldaram. 35 minutos. Eles tiram as conchas daquele alumínio que verteu e vão fazer um acabamento na solda. Já deu 40 minutos. E tem que fazer rápido, porque senão isso vai solidificar e depois você não tira tão facilmente, né? Veja como que essa solda é uma solda bem mais artesanal. A elétrica ela é mais industrializada, vamos dizer assim. Então tá aí a solda. Tanto é que na via, quando você está andando e se depara com uma solda dessa, você vê visualmente que essa é mais grosseira do que a elétrica. Você sabe visualmente já identificar. Essa foi elétrica, essa foi aluminotérmica. Tem uma pergunta do Tiago. Nesse tipo de solda, tem perca da medida do trilho? Como assim, Tiago? Melhora a sua pergunta. Eu não entendi. Que medida você está falando? Tiago? Professor, tem uma dúvida. Você tinha falado que essa solda pode ser feita tanto no local como no estaleiro, né, na produção lá. Certo. É isso mesmo? Eu entendi, né? Sim, é isso mesmo. A elétrica, né? Sim, mas aí quando você faz lá onde ela está sendo produzida, você tem uma limitação, né? Porque você vai transportar isso, o ideal seria num trem ou então num caminhão, né? Você não vai conseguir soldar muitas bancas. Sim, isso aí é um alto de linha. É um caminhão, né? Deixa eu ver se eu acho um outro vídeo aqui. Se você reparar aqui, ó, é um caminhão, é um alto de linha. Existem formas de eu montar essa solda num estaleiro sem esse caminhão, e tem também um veículo, que é um caminhão, é um alto de linha, ele anda tanto na via rodoviária quanto na via férrea, né? E ele vai andando em cima da via. Chega no ponto, ele desce, né? Tem toda uma parte hidráulica que nivela e ele vai e solda. Só que é um equipamento muito caro, e a experiência que eu tenho de campo, que eu perco muita solda por empeno. Porque ao mesmo tempo que ele está na via, ele está soldando, então ele está exercendo alguma força na via, né? Então, se não tiver uma equipe muito bem treinada, um equipamento muito bem construído, vamos dizer assim, com a manutenção em dia, essa solda ela vai ter defeito de geometria, ela vai ficar empenada. E aí você perde a solda, você tem que refazer a solda. Lá na Valec, a gente começou a usar essa máquina na via e a gente estava
perdendo muita solda. Então a gente decidiu não usar esse equipamento na via, montar os estaleiros, levar os trilhos até o estaleiro e depois do trilho soldado a gente puxar essas barras para o campo. Tá? Vamos lá, Thiago. Não, essa solda luminotérmica, eu não vou perder os 4 centímetros, eu vou ganhar alguns centímetros. Porque a elétrica, né, ela vai dar um curto, ela vai usar o próprio material do trilho para fundir um no outro. A luminotérmica eu tenho que deixar um espaçamento entre o trilho. Eu vou inserir um elemento soldante. E aí eu vou ter um ganho de alguns centímetros aí, uns 2, 3 centímetros, dependendo do caso, né, para fazer essa solda. Ok? Então é o contrário, respondendo a sua pergunta. Então, voltando aqui para o nosso slide, né? O TLS na prática. Então, aquele L igual a 2LD, né? E a utilização de barras L menor do que 2LD não tem sentido teórico, porque eu não tenho TLS. E isso acontece na prática, porque as pessoas, eu falo assim, em geral, quem está lá no campo executando não sabe nem o que é dilatação térmica. Então, é complicado, né? A mão de obra de construção civil, ela é complicada. Geralmente, esses mestres de linha são operários que ficaram 20 anos na via, eles já viram diversos tipos de defeito, mas essas considerações teóricas, eles geralmente não têm. Então, o engenheiro tem que ficar em cima para controlar essas questões, tá? Isso é responsabilidade do engenheiro. E passa para o mestre de linha, e o mestre de linha executa pela sua experiência de 20, 30 anos. Então, assim, essa barra tem que ser com tantos metros, aí ele vai te falar, doutor, essa barra aí não tem como eu trabalhar com ela, porque é grande demais. Aí você vai ter que se dar o seu jeito para unir a teoria com a prática. É assim que funciona. Tá? Tem mais 4 slides. Vamos lá, a gente fecha por hoje. Então fica a pergunta, qual a alteração efetiva do comprimento considerando a resistência da grade? Né? Então agora eu tenho uma resistência da grade. Então a gente sabe, vou pegar aqui meu lápis, que força normal por área, tensão é igual a essa parcela. Então a gente sabe que esse ΔL é igual a essa parcela aqui. Eu coloquei o FN em azul. Então o que está em azul aqui vai aparecer em azul aqui. Então, a gente sabe, isso eu já mostrei lá atrás. Essa relação, eu chego nessa relação. Aqui não tem nada de novo. Bem, para um comprimento infinitesimal ΔL, ΔL sendo L, né, o comprimento do trilho aí, sujeito a uma variação de comprimento ΔU, eu tenho que o ΔU, que é o comprimento de dilatação, né, é a dilatação livre, que eu já mostrei para vocês, menos a dilatação com a resistência da via. A dilatação livre é essa parcela aqui, ó. A resistência da via é o ΔL vezes a resistência por metro da via. Tudo isso aqui, né? ΔL. Isso aqui vocês já sabem. Então, é só fazer a integração dessas duas parcelas. Essa parcela com essa parcela. Resolvendo isso, eu chego esse U, que é o comprimento efetivo, né, de dilatação. Agora, muito simples. Olha essa equação. Eu tenho a livre dilatação menos a resistência da via. E na parcela da resistência da via, eu tenho o quê? A resistência por metro. Lembre-se que isso aqui pode ser, na verdade, uma equação, né? Função de outros valores. E veja que o LD ele é ao quadrado. Ou seja, ele subtrai de um comprimento que vai ao quadrado. Então, esse U aqui, se eu na frente fizer um gráfico, né? E ver que esse gráfico é exponencial. E o ponto de equilíbrio das forças, né? Então, do slide anterior, eu tenho que a resistência por metro vezes o LD é igual a livre dilatação. Ou seja, eu tenho a livre dilatação e tenho a resistência por metro da via. O ponto de equilíbrio é quando esse é igual a esse.
Certo? Resolvendo isso aqui, depois vocês pegam essas equações e vão conferindo, eu vou chegar nessa equação aqui, da junta. Né? De U, do ponto de equilíbrio é essa aqui. A junta J pode ser calculada através dessa equação aqui. Veja que essa equação eu tenho RT. Se não tiver ela, isso aqui é zero, eu chego nessa equação aqui. Pronto. Agora, lá atrás, quando eu estava mostrando lá atrás, o que eu tinha? Eu joguei valores para as aberturas de junta. Agora a gente já tem condições de calcular a abertura de junta. Tá? E aí eu ploto um gráfico com isso, o que vocês vão ver? Ó, comprimento de junta para diferentes tipos de grade versus variações de temperatura. Qual que é a importância disso? Vamos colocar uma variação térmica aí de 40 graus. E vou colocar aí o trilho TR-68 com domete de madeira. Olha o tamanho da junta que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma junta aí de aproximadamente 9 centímetros. Vou pegar um caso extremo aí para vocês verem. 9 centímetros. Gente, esse valor aqui de 9 centímetros, ele não é prático, ele não é usual. Esse aqui é um valor teórico. Eu não vou fazer uma junta com 9 centímetros. Eu faço uma junta aí com no máximo 5 centímetros. Certo? No máximo, isso já tem algum defeito. O que acontece? Para essa situação, eu tenho outras soluções, que são essas aqui que estão na foto. Eu tenho solução, né, para comprimento excessivo de juntas. Olha essa solução da esquerda. Eu tenho um trilho que ele vai afunilando de um lado e um trilho que vai, né, com um aparato aqui, ele vai afunilando o outro. E eu tenho um aparato aqui que vai, que é um conta-trilho, né, que vai manter a minha bitola na via, dos dois lados. O que acontece? Esses trilhos, eles vão dilatar normalmente, ó, eles vão dilatando, o da esquerda vai dilatar, o da direita vai dilatar, e como eles são agulhados, que a gente fala, ele vai afunilando, a gente fala de trilho agulha, ele vai agulhando. Quando eu for falar de AMV com vocês, eu vou voltar nesse trilho agulha. É semelhante ao trilho de um AMV, aparelho de mudança de via. Eles vão trabalhando. Então, esse tipo de aparato, eu aplico na via quando eu tenho uma condição que eu não consigo soldar por algum motivo, ou tenho um excesso de dilatação, ou excesso de contração. Regiões, por exemplo, com uma variação térmica altíssima, deserto. De noite, né, tem algumas regiões no planeta que de noite isso aí cai para 0 graus, fica às vezes negativo, e de dia vai a 40 graus, 50 graus. Então, as minhas variações térmicas, elas são altíssimas. Nesses casos, eu tenho que colocar esses dispositivos aqui.